Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Dominus pascit me, et nihil mihi derit. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O famoso Salmo 22. E que pode ser oportuno para esses momentos que estamos vendo de eleições, pensar nisso, né? A gente tem que escolher quem que vai nos guiar, quem que vai dirigir uma cidade, os rumos da sociedade civil. E é uma decisão importante, né? Uma pessoa que está à frente de uma sociedade para tomar uma série de decisões importantes. Aquilo tem um impacto depois na nossa vida. E ao longo da história, essas pessoas foram desempenhando papéis muito importantes, né? Um pouco eu li a história do Hernán Cortés, na conquista do México. Impressionante que a personalidade dele, do Monte Tezuma, às vezes a história é um pouco contada como se fosse, causalidades, que é lógico que essa força, esse conjunto de forças vai dar tal resultado, mas depois conhecendo a história mais em concreto, você vê como depende de personalidades concretas, de pessoas. Se fosse de uma maneira diferente, a história seria completamente diferente. E é lógico, sobretudo, a personalidade dessas pessoas que estão à frente de um grande projeto, de um país. E o povo escolhido não foi diferente, né? O povo escolhido pediu a Deus, né, um rei que o guiasse, que o defendesse militarmente. E Deus deu primeiro um rei Saul e depois o rei Davi, que se tornou o grande paradigma de rei para Israel, né? A figura do rei Davi, o grande guerreiro, começa derrotando Golias e se torna assim a imagem do protetor, do pacificador. Bem, Deus nos deu aqui um rei, na norte está sendo invadido, mas o rei, um grande, poderoso guerreiro, vai nos defender. E assim começa a dinastia da casa de Davi, que vai reinar, né, por séculos em Israel. E Deus promete, inclusive, que diferente de Saul, a casa dele vai estar sempre à frente, o seu reinado nunca vai cair. Há uma série de promessas que Deus faz a Davi. Só que parece descumprir-se quando se dá o exílio na Babilônia. Israel, como nação, praticamente deixa de existir, conquistado, né, pelos babilônicos e exilados lá, uma grande massa. E Deus promete, através dos seus profetas, que aquilo não vai durar para sempre, haverá uma restituição, uma reconstrução da nação. O profeta Jeremias fala de 70 anos, vem o profeta Daniel, já perto de 70 anos depois, e amplifica um pouco aquela profecia e fala, não, na verdade são 70 semanas de 7 anos, que aí virá o verdadeiro descendente de Davi, que vai reinar para sempre, o seu reinado vai se estender por todo o mundo, faz umas promessas assim bem. Então vai se criando essa expectativa desse novo rei, o novo ungido, em hebraico Messias, daí vem Messias, traduzindo para o grego Christos, ungido. E depois então, quando vem no ano zero, vai ser justamente que mais ou menos 500 anos depois dessa profecia de Daniel. Daniel havia previsto também que haveriam 4 reinos antes de vir, né? Completando esses 490 anos, 70 semanas e 7 anos, esses 5 séculos. Também viria no caminho 4 reinos, já tinham vindo aqueles 4 reinos, que foram os babilônicos, os persas, os gregos e, por fim, os romanos, né? Os 4 impérios. Então há uma grande expectativa do filho de Davi que há de chegar quando de fato nasce Jesus, e que é recebido por Israel dessa maneira, como o descendente de Davi, o filho de Davi, que vai reinar
no trono de Davi. E Jesus, de alguma maneira, se apresenta assim. Ele é da tribo de Judá, da casa de Davi. O próprio Pôncio Pilatos lhe pergunta: tu és rei? Tu o dizes, ainda que o meu reino não é deste mundo. E justamente esse domingo a igreja celebra, entre aí o primeiro e o segundo turno das eleições, a festa de Cristo Rei. O último domingo antes do começo do Advento, antes do começo do novo ano litúrgico, como que final do ano, pensa, nos coloca essa figura de Cristo, que todas as coisas serão instauradas nele, que vem para julgar os vivos e os mortos, que vem para reinar, e que cabe a nós já escolhê-lo, votar nele, digamos assim, escolhê-lo para ser o nosso pastor, o nosso Senhor, o nosso Rei. Pensar a Cristo como Jesus dessa maneira, quem me conduz, quem me guia, e com ele eu estou bem, eu posso estar tranquilo, nada me faltará. Os reis, sem dúvida, que faziam guerras, reuniam ali as forças militares, distribuíam, pegavam ali o imposto para construir uma estrada, coisas assim. Mas também é tradicional ver uma tarefa dos reis também como uma proposta de uma vida moralmente mais elevada. Até hoje nas monarquias que persistem, até hoje há uma preocupação também de que não só tomar decisões certas, mas apresentar-se também como um certo modelo de vida boa, de comportamento, toda a coisa da etiqueta, a cortesia, o que vem da corte, o ambiente onde se movem os reis, há um padrão de comportamento ali mais elevado, mais próprio da dignidade humana, que vence o lado mais besta, mais animal. Então toda essa coisa da elegância está muito associada à figura dos reis, de uma vida mais excelente, mais nobre, até o conceito tem a ver. E Jesus quer ser o nosso rei também dessa maneira. Queremos que ele seja o nosso rei também dessa maneira, como modelo. Olhar para Nosso Senhor para aprender a viver, aprender a ser quem estamos chamados a ser. Papa João Paulo II, é a frase que ele mais cita no seu ministério petrino, no seu pontificado: Cristo revela o homem ao homem. E em Jesus Cristo, olhando para Ele, eu entendo quem eu sou, quem eu estou chamado a ser. Toda a beleza que a minha vida pode ter, contemplando a beleza de Cristo e da sua vida. Cristo é perfectus Deus, perfectus homo, diz a teologia. Perfeito Deus e perfeito homem. Jesus, sem dúvida, é Deus, Deus que se encarna, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e por isso é nosso Salvador, porque por nós mesmos não seríamos capazes de nos salvar. Mas, ao mesmo tempo, além de perfectus Deus, é perfectus homo, é perfeito homem também. Possui essas duas naturezas, a divina e a humana. A divina desde todo sempre, mas no tempo, na plenitude dos tempos, assume a nossa natureza humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E assim, Jesus é um ser humano perfeito. É perfeitamente ser humano e é um ser humano perfeito. E olhar para ele, portanto, é entender o que estamos chamados a ser. Eu sou a luz do mundo, ele usa essa imagem há pouco, uns 2 meses, não sei, também gravei uma meditação, Jesus nossa luz, falando dessa ideia. E a gente vê, tem pessoas que passam pela nossa vida que são fontes de luz, que nos mostram o caminho, que nos fazem sonhar, que nos inspiram. Não sei, eu vejo aquele meu primo e quero ser que nem ele, ou aquele craque de futebol, ou aquela médica lá que cuida daí, ou aquilo me inspira, ou aquela atriz. Então, a gente se inspira com modelos que a sociedade mais ou menos nos propõe, e muitas vezes eu vejo ali o filme, eu quero ser que nem aquele lutador, não sei, então eu já me leva a treinar, que mobiliza umas energias vitais. E a gente tem que olhar para Jesus assim, não sei, uma figura um pouco etérea, mas um homem de carne e osso, real, com olhos, com cabelo, com nariz, Por vezes na história da igreja, algumas pessoas falaram de ultrapassar a humanidade de Cristo, tentando desenhar um pouco um caminho, um trajeto espiritual
Como primeiro tem que lutar aqui, depois tem que lutar ali, aí na tua vida de oração, primeiro faz esse tipo de oração, depois faz tal outro. E dentro desse caminho desenhado, alguns disseram isso, olha, então tem que amar Jesus Cristo, mas tem que chegar uma hora que você tem que deixar de olhar para Ele como homem e olhar só para Ele como Deus, então, superar até toda a materialidade e ter uma vida puramente espiritual, como seria um passo rumo à santidade. E os santos, em geral, reagiram contra isso. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, ela fala, não é por aí não. Nenhuma hora a gente vai ter que deixar de lado a humanidade de Jesus. Sempre o sentido da nossa vida vai ser Cristo inteiro, a pessoa humana e divina de Cristo. Esse é o fim da minha vida, Ele é o objeto do meu amor, Ele é o meu modelo, é a minha força. Não é o que eu vou deixar de lado, um Deus não, é Deus que se faz acessível e quer ser amado aí, em Cristo. É assim que devemos olhar para Jesus. Escreve em Caminho, São José Maria, aviva a tua fé. Não é Cristo uma figura que passou, não é uma recordação que se perde na história. Vive. Jesus Christus eri et hodie ipse et in secula, de São Paulo. Jesus Cristo ontem e hoje e sempre. Ser cristão é seguir Jesus Cristo, ter uma relação de proximidade com Ele muito intensa, que começa através da admiração. Admirar, interessante, eu tenho admiração por Jesus? Sei, claro, né? Sei lá, a gente pode pensar que é uma coisa já meio óbvia, assim, já é dada por nascer no Brasil, onde a gente comemora o Natal e a Páscoa, e tem crucifixos em vários lugares, e a maioria das pessoas é batizada. Bem, lógico, Jesus é uma referência cultural, mas sabe, cada cristão tem que ir mais além disso, tá na cara, né? Que não pode ser só uma figura, uma figura de um homem bom, mas uma coisa etérea e sem muitos contornos. Não, eu tenho que ter uma percepção muito viva de que Jesus é isso, né? Vive, que Cristo está vivo, o homem Jesus Cristo, né? Sua maneira de agir, sua maneira de falar. Mas, Padre Pedro, como é que eu posso ter isso se ele viveu há 2000 anos atrás? Olha, tem pessoas que podem ter uma perfeita admiração, sei lá, né, por Júlio César, ou por Einstein, ou por sei lá, né, por um campeão de futebol, de um esporte que mesmo que já tenha falecido, ou por Napoleão. Como é que a gente pode, bem, conhecendo a vida daquela pessoa, a gente pode conhecer a vida de alguém de muitas maneiras, sendo diretamente, por conviver diretamente com ela, seja por assistir um documentário que tem cenas da vida dela, seja por ler notícias do que ela faz no jornal, se é uma pessoa viva, ou coisas equivalentes mesmo se é uma pessoa que já faleceu, que já não está mais circulando sobre essa terra. Eu posso perfeitamente ter uma admiração por um herói, por um político antigo, E temos os evangelhos, e temos essas 4 biografias de Cristo, registradas poucos anos depois da sua morte, que narram os seus milagres, as suas palavras, as suas ações. E é isso aí é a fonte, aí é onde a gente tem que ir. Um cristão tem que conhecer os evangelhos, na verdade, um católico tem que ter lido os evangelhos. E essa é a maneira de apaixonar-se por Jesus, digamos assim, né? É interessante, né? Às vezes eu leio um livro de literatura e eu fico apaixonado, né? Até os meus aparelhos eu coloco o nome de personagens que eu admiro especialmente, né? O Buck, por exemplo, é um cachorro, né? Gostei muito do Buck, do Instinto, como é que é o nome? Instinto Selvagem, né? Do Jack London, o Alyosha, dos irmãos Karamazov. Eu gosto também do Athos, dos Três Mosqueteiros. Então, são personagens que falam, isso aqui eu queria ser que nem esse cara, né? Um modelo. Depois de ler um livro, entusiasma, né? Por aquela pessoa, pelas qualidades que tem, pela valentia, pela inteligência, pelo que for. Aragorn, Gandalf, no Senhor dos Anéis. Isso deveria acontecer. Como é que a gente poderia, então? Vamos tentar agora fazer um retrato de Jesus Cristo.
que dá para tirar dos evangelhos. Primeiro, mesmo fisicamente. Como é que é Jesus Cristo fisicamente? Ok, que os evangelhos não é que trazem uma descrição muito direta assim, olha, então a cor do cabelo era... Não. Alguns dados sim, dá para tirar dos evangelhos. Era um trabalhador manual, a gente vê ele 3 anos de atividade intensa física, que vai para cima e para baixo durante a sua vida pública. Não há nenhum relato que tivesse nenhuma doença naquele momento. Tem uma voz poderosa, que fala, por exemplo, na multiplicação dos pães, que alimenta ali milhares de pessoas, e ele não tem megafone, nem microfone, nem nada. Está falando ali para aquela multidão, uma capacidade vocal invejável. Até alguma viagem, que na última que ele faz da Galileia para a Judéia, dá para rastrear que ele faz com um tempo bastante razoável, em curto tempo. Tem todo um porte, uma presença. Tentam uma outra vez derrubá-lo, matá-lo, prendê-lo e não conseguem. Por exemplo, em Nazaré, tentam atirá-lo da montanha e ele se vira e passa no meio deles e ninguém tem coragem de pará-lo. Né? Presença, assim, ó, vou passar aqui e não sou eu que vou me pôr na frente. Né? Os guardas vão prendê-lo na paixão. Quem buscais? Ele se adianta. A Jesus de Nazaré, sou eu. E ele fala com tal força que os evangélicos tropeçaram uns aos outros. Era uma multidão ali, armados, Jesus sem nada, sozinho. E só com a força do sou eu, do ir em direção a eles, eles morrem de medo e tropeçam uns nos outros. Se a gente for pegar ainda o Santo Sudário, que não é o Evangelho, né, mas eu acredito que é um retrato, em certo sentido, um retrato físico de Jesus Cristo, vamos ver ali um homem de 1,80 m, com essa figura do cabelo comprido, que a gente está acostumado a ir com barba, que a gente está acostumado a representar Jesus. Então, e um homem razoavelmente musculoso no Santo Sudário, né? Uma pessoa, um trabalhador manual, né? Com braços fortes. Jesus era uma figura assim, mesmo fisicamente, tinha o seu atrativo, digamos assim, né? E muito mais além do físico, vemos nele coragem, energia, autoridade. Por exemplo, diante de Herodes, quando Herodes quer prendê-lo, manda dizer àquela velha raposa que ainda não chegou a minha hora, enfrenta ali o rei, sem problemas, sem medo, sem hesitar. Pega no templo, vendo uma bagunça que estava o templo de Jerusalém, dominado por aqueles vendedores que tinham transformado aquilo numa coisa de comércio. Pega ali uma corda, faz na hora mesmo com ela um chicote, improvisa, e sai expulsando, derrubando aquelas mesas com as pombas voando, as moedas no chão tintilhando e aquele caos, e a pessoa indo para lá e para cá, e ele sozinho, e não houve quem o barrasse e dissesse, peraí, segura esse homem aqui, esse cara está louco, porque era tão verdadeira aquela atitude, era tão legítimo o que ele estava fazendo, as outras pessoas todas se incomodavam com aquilo, mas ninguém tinha coragem para enfrentar, porque tinha lá um conchavo com o sumo sacerdote, que devia ganhar um dinheiro com, não sei, algum rolo lá, mas Jesus se cansa daquilo e com autoridade moral, acaba com aquilo, derruba com uma força impressionante. E vemos essa força também na argumentação, vencia seus oponentes que tentavam colocar armadilhas aí para ele, mas ele sempre saía da maneira, ao mesmo tempo, nunca assim arrogante, mas da maneira mais inteligente e ao mesmo tempo ajudando as pessoas a analisar a própria consciência, e o faz com uma linguagem acessível, despretensiosa. Jesus, ele não tem nada assim da hipocrisia que imperava ali entre as autoridades religiosas do seu tempo, e pelo contrário, se faz próximo das pessoas, mesmo as mais simples, usando imagens, parábolas, coisas próximas da experiência mais imediata daquelas pessoas, a vinha, o semeador, a chuva, o grão de trigo, o grão de mostarda, as aves do céu, aquela realidade próxima, ele usa aquilo para expressar realidades profundas, espirituais, de maneira muito bela e ao mesmo tempo forte, eficaz. Jesus se faz próximo a nós. Ele vai até os mais simples, os mais ricos, a casa de Zaqueu, o leproso, as crianças, os idosos.
sensível a todo o sofrimento, vê a viúva de Naim, que perdeu seu filho único, e se comove, sem que ela tenha lhe pedido nada, vai lá, ressuscita o seu filho, compadece-se da multidão, porque são como ovelhas sem pastor, compadece-se e até se adianta aos problemas, vendo aquela multidão que o seguiu e que vai ter que despedir, e vê que talvez não tenham alimento suficiente para não desfalecer pelo caminho, então se adianta ali a buscar uma solução para aquilo, faz através do milagre, da multiplicação dos pães, se adianta o problema das pessoas. É um homem muito generoso, imagina, na cruz, sofrendo aquela tortura terrível de estar costurado à madeira da cruz. Diz aquela frase, né? Senhor, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa frase que é um negócio incrível, né? Perdoa-lhes. Pede o perdão para os seus algozes, no próprio momento da sua execução. E não faz tudo isso porque, não sei, é uma espécie de robô ou um super-herói insensível, desumano. Não, é homem, perfeitamente homem, também com essas limitações da natureza humana, por exemplo, do cansaço, por exemplo, da sede. Na barca de Pedro, está dormindo ali, começa uma tempestade, a pessoa acorda, mas Jesus está tão esgotado que continua dormindo, ele tem um sono pesado, porque quando está acordado se doa inteiramente para as pessoas. No poço de Sicar tem sede, pede para a mulher samaritana. Depois chegam os apóstolos, é verdade, aí não tem mais fome, porque ele está vibrando tanto com o apostolado que fez com aquela mulher e com a conversão dela e outros que virão através dela, que nem se preocupa em comer, porque ele está com aquele prazer espiritual tão profundo que não sobra espaço para se dedicar a uma coisa assim, como a comida, como uma refeição. É profundamente, tem amigo dos seus amigos, é um homem afetuoso, se faz amigo ali em Betânia daqueles 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, ao ponto que quando morre Lázaro, chora por ele. Primeiro vem Marta, que é a mais velha, a mais racional, tem um diálogo com ela, falando que é preciso acreditar na ressurreição. Depois vem Maria, a mais nova, a mais emotiva, e chega chorando. E Jesus, ao invés de dialogar e falar coisas para ela, chora também, tem um diálogo de lágrimas com Maria. E os amigos dos irmãos que tinham vindo ali, comentam entre si, olha como eu o amava, né? Jesus de fato amava Lázaro, porque era assim, né? Experimentou também a tristeza, e no Horto das Oliveiras diz, minha alma está triste até a morte, e por isso pede aos discípulos, ficai aqui e vigiai comigo, pede a companhia dos seus amigos, no momento em que ele se sente fraco e está ali suando e chorando, tremendo. Jesus, como eu falei, né, não é um robô, não é uma pessoa, para ele é fácil, é insensível, ele como não está sentindo nada, não, está sentindo sim a dor física e moral, e de uma maneira parece ter experimentado até a dor espiritual, algo dessa ausência de Deus, quando diz, né, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus carregou em si todas as consequências do pecado, inclusive algo dessa distância de Deus que o pecado traz. E é difícil de entender se ele mesmo é Deus, né? Mas na sua humanidade experimentou algo também, todas as consequências da distância de Deus, da ofensa a Deus, que é o pecado, sem ter ele mesmo pecado. Então Jesus experimentou sim a dor, e se fez solidário ao sofrimento humano. Passou por essa vida experimentando de tudo, e tudo fez bem feito. Bene omnia fecit. É uma das microbiografias do Evangelho, né? Tudo que ele fez bem feito. Bene omnia fecit. E por isso aquela mulher da multidão lhe diz, feliz o seio que te trouxe, os peitos que te amamentaram, que está tão empolgada com Jesus, com as suas palavras, com os seus milagres, que lhe escapa esse elogio à mãe dele, como que dizendo, bem, quereria eu ser a tua mãe, quereria eu ter um filho como tu, que orgulho, que alegria, feliz o seio que te trouxe, os peitos que te amamentaram. Quando, por conta das palavras duras, que Jesus não deixa de as falar para agradar as pessoas,
E quando propõe, por exemplo, o sacramento da Eucaristia, o pão da vida, na sinagoga de Cafarnaum, e as pessoas ali não entendem, e muitos, diz o Evangelho, muitos já foram embora, deixaram de o seguir, quando ele fala de que é preciso comer o seu corpo e beber o seu sangue. Duras são essas palavras, quem as pode suportar? E desde então muitos seus discípulos já não o acompanhavam. Difícil de entender, né? Esse é um mistério incrível da Eucaristia. E Jesus se volta para os apóstolos e fala, vocês também querem ir embora? Ao invés de dizer, não, peraí, é uma metáfora, volta aí, não é brincadeira, é brincadeira só. Não, é isso aqui, se querem ficar comigo, tem que acreditar nisso. Vocês também querem, se quiser, pode ir embora. E Pedro diz, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu. Para onde é que eu vou? Não tem comparação, né? Não tem melhor youtuber que haja por aí, melhor escritor de literatura, melhor poeta, o cara mais inteligente, o mais engraçado. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com as tuas palavras de vida eterna, que são alimento para a minha alma, que enchem de vida os meus dias. Os guardas enviados para prendê-lo voltam com mãos vazias e dizem justamente isso, não prenderam ele. E eles não foram capazes porque disseram, ninguém jamais falou como esse homem. Não conseguimos, né? Porque a gente ficou ali parado, escutando o que ele fala e é algo que a gente nunca ouviu, a gente não encontra em lugar nenhum. Essa é a figura de Jesus, né? Que divide a história em dois, antes e depois dele. E de alguma maneira deveria definir também a nossa vida, deveria configurá-la, esse conhecimento e esse nosso amor por ele. E será isso que vai nos transformar, o que nos transforma, o que nos santifica, essa união com Cristo, que de alguma maneira nasce, sim, também, né, da admiração que temos por ele. Diz São José Maria, em Amigos de Deus, seguir a Cristo, este é o segredo, acompanhá-lo tão de perto que vivamos com ele, como aqueles primeiros 12, tão de perto que com ele nos identifiquemos. Na medida em que eu admiro alguém, eu tendo a me identificar com ele, até o jogador de futebol, que o gurizinho corta o cabelo igual do jogador de futebol, ou quer usar a camisa da mesma marca que o outro lá, porque eu quero ser que nem ele, e aí imita o jeito dele de chutar a bola, de fazer aquilo, de se vestir, de andar. Algo assim deveria acontecer, né? Como São Paulo mesmo diz, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A minha vida vai se identificando com a de Cristo, e não só por esses mesmos caminhos, digamos assim, da admiração e da mimetização, de uma maneira inclui isso, sem dúvida, mas pela própria força da graça do seu amor que atua em nós e nos transforma. Ao sermos batizados, somos batizados na sua morte e revivemos com ele. E nos sacramentos em geral, em especial na Eucaristia, Jesus fala, né, que ele come minha carne e bebe meu sangue e viverá por mim. E é o que a gente vai ver depois São Paulo dizendo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa é a vida cristã, é a vida de Cristo no cristão. É a vida de Cristo hoje, na vida de cada um de nós, na medida que nos unimos a Ele, experimentamos o seu amor que nos transforma, que nos eleva, que nos puxa para si. Jesus, eu confio em vós, é a jaculatória Santa Faustina, que nos faz pensar nessa misericórdia de Deus por nós, mas também nos faz pensar, podem nos fazer pensar nisso, né, de pôr as nossas fichas nele. É isso que faz a igreja ao longo desses 2000 anos, né? Apostar, qual que é a solução? Jesus, a vida dele, as palavras dele, a força dele nos sacramentos. Sempre a grande proposta da igreja para o mundo é isso, né? Jesus Cristo. Ele é o sentido da nossa vida, ele é a força do nosso caminho. Então vamos querer que seja assim mesmo na vida de cada um de nós. Conhecê-lo, amá-lo, segui-lo, cada vez mais, de perto, identificar-nos com ele. Jesus não teve biologicamente um pai na terra. E por isso podemos pensar que se pareceria muito a sua mãe, mesmo biológica, que isso sim que teve, nascido de mulher, diz São Paulo, nascido da Santíssima Virgem Maria.
e por isso, mesmo por motivos, digamos, genéticos, a gente poderia pensar que se pareceria muito com Nossa Senhora, mesmo fisicamente, ou até, não sei, nos gestos, nas expressões, no humor, a gente pega dos nossos pais, né? Os trejeitos, a maneira de reagir diante das coisas, a maneira de sorrir. Então, que bom se queremos olhar cada dia com mais força para Nosso Senhor, de maneira a apaixonar-nos por Ele, que esse amor nos transforme cada vez mais. Que bom caminho que também nos aproximemos muito de Sua Mãe, de Nossa Senhora. Olhar para Ele através dela. Pedir a ela que nos conduza cada vez mais ao Seu Filho e nos faça transformar a nossa vida em Sua vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.